O futuro de Vinícius Júnior. Vinícius Júnior vai renovar com o Real Madrid. Vinícius Júnior vai jogar essa temporada e depois sair de graça. Vinícius Júnior vai ser vendido para outro clube. O que vai acontecer com o Vinícius Júnior? É o tema do vídeo de agora. Sobre o impasse na negociação, na renovação do Vinícius Júnior com o Real Madrid. E nesse cenário, o tempo joga a favor do Vinícius Júnior. E por que eu digo que o tempo joga a favor do Vinícius Júnior? Porque o contrato do Vinícius Júnior termina em 30 de junho de 2027. Ou seja, nesta temporada o Vinícius Júnior entra no seu último ano de contrato com o Real Madrid. Esse último ano de contrato, pelas leis de transferências da FIFA, jogam e deixam o jogador numa situação muito confortável para jogadores valorizados, para jogadores de elite, como é o caso do Vinícius Júnior. Por quê? Porque no meio do ano que vem, a partir de 1º de julho de 27, o Vinícius Júnior pode ir para qualquer clube sem que o Real Madrid receba nada por isso. A partir de janeiro do ano que vem, a partir de janeiro de 27, Vinícius Júnior pode assinar um contrato com qualquer clube do mundo para se apresentar em julho sem o Real Madrid receber nada. Então, o tempo joga a favor do Vinícius Júnior nessa negociação. E isso só está acontecendo porque o staff do Vinícius Júnior, 3 anos atrás, em outubro de 23, quando o Vinícius Júnior renovou o contrato com o Real pela última vez, ou pela vez mais recente no caso, o staff do Vinícius Júnior exigiu que o contrato fosse até o meio de 27. Na ocasião, naquele período, o Real ele assinou com vários jogadores. Ele tinha acabado de contratar o Bellingham com contrato até o fim de 29. Ele renovou o contrato do Rodrigo até o meio de 28. Ele renovou o contrato do Valverde até o meio de 29. Ele renovou o contrato do Militão até o meio de 28. Ele renovou o contrato do Camavinga até o meio de 29. Então, todos os jogadores jovens do elenco, o Real Madrid renovou ou até 28 ou até 29. E o Vinícius Júnior, o staff do Vinícius Júnior pediu só até 27. Qual foi a lógica do staff do Vinícius Júnior? Ele entendia que as receitas dos clubes iam escalonar muito rapidamente de 2023 até 2027 e eles queriam forçar essa negociação exatamente antes de 2027 para trazer uma valorização para o Vinícius Júnior. Essa foi a lógica do staff do Vinícius Júnior e está se mostrando uma decisão correta, porque enquanto Rodrigo, Bellingham, Valverde só vão negociar a partir de agora, o Vinícius Júnior já estava negociando nos últimos 18 meses. Só que nos últimos 18 meses as negociações não foram nada fáceis, muito pelo contrário. O entendimento do staff do Vinícius Júnior é que o Florentino Pérez, que é quem comanda esse tipo de negociação, estava blefando ao não querer dar o valor que o staff do Vinícius Júnior pedia. Que esse valor lá no começo dessas negociações, 18 meses atrás, era agora já é um valor bem maior. Atrás era agora já é um valor bem maior. O entendimento do staff é que o Florentino Pérez estava negociando, achando que só o fato de ser o Real Madrid ia servir para o Vinícius Júnior baixar a pedida dele. E, segundo o Diário Marca, reportagens deste fim de semana, a situação chegou num impasse, bateu num teto. Por quê? Segundo Marca, o Real Madrid não vai subir a proposta e, segundo Marca, o staff do Vinícius não vai descer a proposta. Então está num impasse ali. E quanto é essa proposta? Na casa de 30 milhões de euros por temporada livres de impostos. E aí, lá na Espanha, esse livre de impostos é praticamente dobrar o salário, tá? Eu estou olhando aqui o site do Capology, que é muito especializado em valores. Se você pega o salário do Real Madrid, dos jogadores, o Vinícius Júnior é o segundo maior salário, só perde por Mbappé. E em termos brutos, ou seja, sem descontar os impostos, o Mbappé ganha 71 milhões de euros por temporada e o Vinícius Júnior ganha 37 milhões de euros por temporada. Se você vai para líquido, né, livre de impostos,
O salário do Mbappé é 34 milhões de euros por temporada e do Vinícius Júnior 18 milhões de euros por temporada, tá? Livre de impostos. Então, o que quer o staff do Vinícius Júnior? O staff do Vinícius Júnior quer algo próximo de 30 milhões de euros por temporada livres de impostos e o Real Madrid está oferecendo menos do que isso. O Real Madrid oferece uma valorização para o Vinícius Júnior. Esses 18 milhões de euros livres de impostos de hoje vão subir para casa de mais de 20, ali entre 20 e 25, e o staff do Vinícius Júnior quer 30 milhões de euros livres de impostos. Ele ainda continuaria abaixo do Mbappé, mas seria uma valorização. Esse é o impasse. E segundo Marca, isso não vai mudar. Segundo Marca, esse impasse está estabelecido e o Real Madrid não vai subir para os 30 milhões de euros livres de imposto por temporada e o Vinícius Júnior não vai descer de 30. Então, aí você tem um impasse claro e você tem um problema determinado nisso daí. Aí teríamos 3 cenários. O primeiro, um dos lados ceder e aí haver a renovação. O segundo cenário, o Vinícius Júnior jogar o último ano dele com o Real Madrid e sair do clube de graça no meio do ano que vem. É o segundo cenário. E o terceiro seria o Real Madrid vender o Vinícius Júnior nesta atual janela. E esse terceiro cenário precisa, lógico, que o Vinícius Júnior aceite ir para o clube que ele foi vendido. Então, nesse momento, né, nessa situação, você só pode vender um jogador se o jogador aceitar ir para aquele clube. Se o Real Madrid quiser vender o Vinícius Júnior pro Tottenham, aí o Real Madrid aceita o que o Tottenham oferece, o Tottenham aceita pagar, o Vinícius Júnior diz, não, pro Tottenham eu não quero ir, ele não vai. Ele joga o último ano no Real Madrid e aí, a partir do meio do ano que vem, ele estaria livre. São esses 3 cenários. Um dos dois ceder, que pelo que o Marca disse não vai acontecer, ou já chegou no limite. 2, o Vinícius Júnior sair de graça no meio do ano que vem, que é favorável para ele. Ele estaria deixando um gigante, né, o maior clube do mundo como o Real Madrid, mas ele iria para algum outro grande clube, receber um grande salário, lógico, e tendo o bônus da assinatura praticamente completo. Por quê? Porque o clube que o Vinícius Júnior for, esse clube não vai gastar 100, 115, 120 milhões de euros para pagar o Real Madrid. Então, esse dinheiro não gasto, ele volta para o Vinícius Júnior como meio de luvas de assinatura, bônus de assinatura. Ou então o Real Madrid vender o Vinícius Júnior. Nenhum clube, nem o Arsenal, nem o Liverpool, nem PSG, nem Chelsea, ninguém, isso aí é informação que eu estou trazendo aqui dia 2 de agosto, o domingo, por volta de 11 da manhã. Até este momento, nenhum clube entrou em contato com o staff do Vinícius Júnior. E lógico que, além de uma eventual venda, além de você precisar combinar o preço com o Real Madrid, você precisa combinar com o Vinícius Júnior, se o Vinícius Júnior quer ir ou não, né? Para você evitar esse retrabalho. Então, informação de agora, valor 30 milhões de euros livres de imposto por temporada e nenhum clube ainda entrou em contato com o staff do Vinícius Júnior para nada, nem para consulta, nem para sondagem, nem para proposta. Então, esse é o cenário. Segundo as informações que vêm da Inglaterra, o Arsenal tem interesse em contar com o Vinícius nesta janela e faria do Vinícius o jogador mais bem pago do mundo, ou um dos mais bem pagos do mundo. Esse seria o cenário que você poderia trazer, que você poderia possibilitar essa contratação, esse negócio do Vinícius Júnior ir para o Arsenal. Acho que do ponto de vista de encaixe funcionaria muito bem, né? O Arsenal acabou de negociar o Trossard, o Martinelli, não sei se é ele quem o Arsenal entende como o novo titular da ponta esquerda, então acho que seria um encaixe interessante. Também vejo que se o Vinícius Júnior sair do Real Madrid, eu acho que a ida para a Premier League é o caminho natural para ele. Agora, tem que saber o que de fato vai acontecer, porque outra informação é que o desejo do Vinícius Júnior é continuar no Real Madrid.
Vinícius Júnior se sente muito confortável no Real, se sente um ídolo, se sente muito bem na cidade de Madrid, entende que o Real é o clube dele. Ele só quer ser valorizado neste montante, mas o que ele quer é basicamente continuar no Real Madrid, desde que tenha essa valorização que o Vinícius Júnior entende como merecida. Então é esse o cenário. O que vai acontecer, eu não sei. A janela só fecha lá no iniciozinho de setembro. Então até lá tem muito tempo. Até lá tem muita situação. Vinícius Júnior se reapresentou ao Real Madrid após as férias da Copa do Mundo. O Vinícius Júnior está com muita moral com o José Mourinho. A gente ficou meio que na dúvida de como seria a relação do Mourinho com o Vinícius Júnior depois de todo aquele desgaste, todo aquele estresse da postura do Mourinho, no caso da acusação do Vinícius Júnior de ter sofrido racismo do Prestiani lá no Benfica. Mas o cenário é que o Mourinho quer e está muito motivado e querendo demais trabalhar com o Vinícius Júnior. Então, aquilo que a gente imaginou que talvez o Mourinho abrisse mão do Vinícius, não é o cenário que está acontecendo. Ao mesmo tempo que o Real Madrid está pressionado, porque o Vinícius Júnior só tem mais um ano de contrato, ao mesmo tempo o Real Madrid projeta contratar o marfinense, o Diomandé, né? O Yan Diomandé, um dos destaques da Copa do Mundo, jogou demais na Copa do Mundo, 19 anos, faz a ponta esquerda também, e que segundo as notícias, né, quando eu entrei de férias aqui, a gente estava dizendo que o Diomandé estava certo no Real Madrid. E aí, não, tá certo, já fechou, já ganhou a batalha com o PSG, Só que o tempo tá passando e até aqui a negociação não foi anunciada. Mas o Real Madrid tem esse interesse. Do mesmo jeito que ele está pressionado pelo Vinícius só ter mais um ano de contrato, se ele traz o Diomandé, ele já passa a ter uma reposição para a ponta esquerda, o que pode fazer com que, eventualmente, ou no entendimento de alguns especialistas, eu não concordo com isso, mas no entendimento de alguns especialistas, tiraria um pouco o poder de negociação, o poder de barganha do Vinícius Júnior. Será que é isso mesmo? É o Diomandé que vai ser o substituto do Vinícius Júnior na ponta esquerda? Ele está pronto para fazer isso? Ele está pronto para ter esse nível de impacto no Real Madrid? É um ponto. E aí o Real Madrid faria o quê? Vai vender o Vinícius ou vai perdê-lo de graça? Então esse é um ponto. E aí o fato de você estar buscando a contratação do Diomandé é o ponto que o staff do Vinícius entende que o Vinícius merece um bônus de assinatura grande. Porque hoje, o bônus de assinatura, só para terem uma ideia, o bônus de assinatura do Vinícius Júnior, ou seja, as luvas do contrato do Vinícius Júnior, são 6 milhões de euros por temporada. O do Mbappé, quase 20, 19,5 milhões de euros.